Boa noite. E novamente, segunda boa noite. Primeira vez como avisos e agora como preletor. A Carla pediu para me avisar que hoje nós não teremos Kids, tá? Não conseguiu fechar a escala hoje de obreiros para o Kids, por isso o ministério hoje, as crianças vão ficar aqui, mas domingo que vem nós devemos retornar ao funcionamento normal do ministério. Tá? Enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia aí no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. O Felipe Torres me mandou mensagem mais cedo essa semana. Qual é o tema da mensagem? Como vocês notaram, o pastor Paulo não está aqui hoje, ele teve que se ausentar. O cara me mandou uma mensagem, pediu substituir. E a minha resposta para o Felipe foi: eu não faço ideia do que eu vou pregar no domingo de noite. Curiosamente, acabou que muito do que foi cantado hoje, foi ministrado no louvor, tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Muito. São aqueles tipos de coisas que o Espírito Santo orquestra. E uma coisa que eu tenho entendido, que sempre que eu vou pregar alguma coisa, eu prego algo que o Espírito Santo já tem ministrado ao meu coração. Isso tem sido algo que Deus tem falado ao meu coração, tem tratado no meu coração nas últimas semanas. Então vamos ao texto, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. A gente vai avançar um pouquinho no texto. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de uma família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começará a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo, em um dia em que não o espera, e em uma hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo de que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora.
Até aqui. Hoje a gente não vai terminar o Evangelho de Mateus, só até aqui. Vamos orar? Pai, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo sobre esse texto que é difícil de ser compreendido, muitas vezes difícil de ser aceito pelos nossos corações. Nós pedimos que a nossa vontade rebelde e o nosso entendimento que é embrutecido, Pai, que eles sejam lançados de lado e que o Senhor traga entendimento às nossas vidas. Nós pedimos que a Sua palavra, Deus, que permanece para sempre, habite ricamente em nossos corações e que a gente viva de acordo com os Seus ensinamentos e não conformados ao mundo. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto ele faz parte de um longo discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, sobre a sua volta. E essa longa sessão começa então quando Jesus vai, ali no finalzinho do capítulo 23, ele fala sobre um juízo sobre Jerusalém. Ele lamenta por Jerusalém, porque Jerusalém, Deus queria acolher eles, Jesus queria acolher eles, assim como uma galinha acolhe seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas Jerusalém não quis, e por isso a sua destruição viria. Em seguida, Jesus está andando pelo templo e ele afirma que nada do que estava ali permaneceria. Tudo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos ouvem aquilo. Jesus ele segue a caminhada e ele vai para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ele não era distante de Jerusalém. E do Monte das Oliveiras você tinha uma boa vista da cidade e do templo. Lembre-se que o templo de Jerusalém era um templo enorme. 1/5 da cidade era ocupado pelo templo. Ou seja, era um pátio realmente grande, era uma obra realmente grandiosa, facilmente uma das maravilhas do mundo antigo. E sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam para Jesus e fazem 2 perguntas. Quando essas coisas vão acontecer? E segundo, qual será o sinal que indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus trata esses 2 tópicos no mesmo discurso. Ele vai falar então sobre como o juízo sobre os judeus e sobre Jerusalém se aproxima, de como haverão guerras, rumores de guerras, como virá a opressão e como os seguidores de Jesus serão perseguidos, como se levantarão falsos profetas e também como o amor de muitos se esfriará. E aquela geração não passaria sem que eles vissem essas coisas. Ele fala isso como o símbolo da figueira. Ele fala, vocês veem que quando a figueira fica verde, o verão já se aproxima. Jesus ele aponta então que o juízo que deveria vir sobre Jerusalém viria ainda naquela geração. E de fato aconteceu. 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, o general romano, que posteriormente se tornou um imperador, ele destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu completamente o templo, revirando até mesmo as suas pedras. Tudo que nós temos hoje é um muro do pátio externo, que teoricamente pode ter sido construído não pelos judeus, mas até pelos romanos. As profecias de Jesus se cumpriram literalmente. Ou seja, a figueira, aquilo que havia de se cumprir antes da vinda de Jesus, já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E depois disso, Jesus passa a afirmar, quanto ao dia e a hora da volta do Filho do Homem, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem mesmo o Filho do Homem. Ou seja, a partir daquele instante, pode acontecer, em qualquer momento. E quando acontecer, todo mundo vai saber. Não haverá mistério, simplesmente será um evento que vai iluminar toda a Terra em um único instante. Esse tópico da volta de Jesus é um tópico que muitas vezes ele não é pregado. Ele muitas vezes não é comentado. E confesso que muitas vezes também não é pensado por nós. Nós não, aparentemente temos um certo desconforto com esse tópico. Por quê? Aparentemente, nós temos uma certa dificuldade com esse tópico porque ele fala sobre pensar em coisas que são do alto. Fala sobre uma questão que muitas vezes não é o motivo pelo qual nós viemos à igreja. Muitas vezes você chega na igreja porque você está preocupado com o seu casamento que não está indo bem. Ou você está preocupado com as suas finanças, esperando que Deus vai prover na sua vida. Ou você está preocupado com um milagre que aconteça que vai aliviar um sofrimento. Mas Jesus aponta o tópico da sua volta com uma importância acima de qualquer outra questão. A volta de Jesus é mencionada 300 vezes no Novo Testamento.
sendo que o Novo Testamento tem só 260 capítulos. Isso significa que, em média, a cada 27 versículos, a volta de Jesus é mencionada de alguma forma. Esse tópico é extremamente relevante. Então, a volta de Jesus não fala sobre como melhorar a nossa vida aqui e como alcançar os nossos objetivos para essa vida. Mas o desejo do Senhor é que a expectativa da sua volta seja o motivo da nossa santificação. Paulo escreve aos Colossenses: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então nós somos chamados a andar por aí com a cabeça nas nuvens, a pensar de uma manifestação de um reino que é invisível, a estar preocupados com uma questão que não é preocupação de mais ninguém. Isso parece utópico para a maior parte das pessoas, mas a Bíblia persistentemente nos chama a procurarmos e a vigiarmos sobre a volta de Jesus. Esse chamado para pensar nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, parece ameaçador, porque nos coloca contra a parede e nos faz reconhecer que temos amado mais o mundo do que o Senhor. O apóstolo João escreveu: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago escreveu: gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que anseia por nós o Espírito que Ele faz habitar em nós? E para mim esse foi o ponto que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque por toda a minha vida eu olhei esses textos sobre a volta de Jesus como uma ameaça à vida que eu tinha aqui, aos projetos que eu tinha para essa vida. Poxa Deus, eu queria casar. Agora eu casei, né? Agora Jesus pode voltar. Poxa Deus, eu quero casar, espera mais um pouquinho. Poxa Deus, eu quero ter sucesso na carreira, eu quero ver meus filhos crescer, eu quero ver meus netos. Poxa Deus, eu quero visitar o mundo, eu quero fazer coisas grandes. Obrigado, Edgar. Eu quero fazer tantas coisas nessa vida, eu tenho tantos projetos. E eu via esse apelo sobre a volta de Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Vivam para essa realidade como uma ameaça ao estilo de vida. Mas então eu entendi. O nosso Senhor Jesus, quando Ele está derramando o seu discurso aqui, Ele não faz em um tom de ameaça. Ele faz em um tom de apelo. Ele fala: por favor, prestem atenção. Eu quero que vocês estejam comigo. Eu não quero chegar e pegar vocês despreparados. Eu não quero que vocês fiquem de fora das bodas do Cordeiro. Eu não quero que vocês percam esse momento da manifestação. Eu quero que vocês estejam comigo para sempre. Então, por favor, prestem atenção. Eu os amo e eu quero estar com vocês. E quando você vê que Jesus ele derrama tanto cuidado, tanto esforço, um discurso tão longo para que a gente preste atenção nessas questões, a nossa postura de obediência deve ser então: Senhor, fala conosco. Fala o que é que está no seu coração, para que isso também esteja no nosso. E o que é que está no coração de Deus? O que é que Ele diz? Bem, a primeira coisa que Ele diz é: ninguém sabe quando. É isso que Ele começa dizendo no texto que nós acabamos de ler. Ele diz que ninguém, nem mesmo Jesus, em sua condição de homem, humilhado, despido da sua divindade, da sua glória, poderia dizer quando seria o seu retorno. Eu acho importante mencionar um pouco, fazer um parênteses nesse tópico. Muitas vezes nós compreendemos: como que Jesus não poderia saber disso? Você tem que se lembrar que Jesus, durante o seu ministério na terra, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, ele não se ateve à sua divindade, mas antes ele se esvaziou de toda a sua glória. E ele foi encontrado na forma de homem. Jesus em nada foi diferente de nós. Ele nasceu de mulher,
Ele foi criança, ele sofreu, ele teve fome, ele chorou, ele ficou cansado. Ele foi um homem em todos os aspectos da humanidade, com uma única diferença de nós. Ele nunca pecou. Ele foi perfeito em tudo que fez, o Cordeiro perfeito de Deus. E Jesus, em todo o seu ministério, ele não usou os seus atributos divinos, como a onisciência e o seu poder ilimitado, para fazer as suas obras. Ele contou com a presença do Espírito Santo na sua vida. Vocês se lembram que quando ele é batizado por João Batista lá no Rio Jordão, uma pomba desce sobre ele, e a Bíblia diz que essa pomba é o Espírito Santo? E o que a voz diz? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho o meu prazer. Jesus fez o que fez em seu ministério capacitado pelo Espírito Santo. E ele diz para os seus discípulos, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir a vocês. Então é isso. Por isso Jesus, naquele momento, não sabia dizer também quando seria a sua volta, mas apenas o Pai, por causa dessa situação momentânea do seu ministério. Então esse é um mistério completo. Não existe sinal, não existe guerra no Oriente Médio que preveja isso, não existe perseguição no mundo, não existe doenças ou terremotos. Essas coisas vão acontecer por toda a história da humanidade e nada disso é sinal de que Jesus vai voltar imediatamente. O que o texto nos diz é que isso vai ser completamente de surpresa para nós. E Jesus ele começa mencionando a história de Noé. Ele diz, nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam-se em casamento, as pessoas estavam ocupadas com os seus afazeres e correndo atrás das suas preocupações, até que o dilúvio veio e tomou a todos. Ninguém estava pronto. Ninguém conseguiu ver os sinais. Só aconteceu. As pessoas vão estar distraídas com a sua vida e serão tomadas de surpresa quando Jesus voltar. E olha que coisa interessante. Jesus diz no exemplo posterior que fala, 2 estarão no campo, um será tomado e outro não. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra não. Quem é a pessoa que é tomada aqui? Se nós seguirmos o que Jesus está falando no caso de Noé, quem foram aqueles que foram tomados? Os ímpios ou a família de Noé? A família de Noé permaneceu na terra. Foram os ímpios que foram tomados. Mas Jesus reforça essa lição. Veja, todo mundo será pego de surpresa. E Jesus ele vai reforçar isso com mais uma ilustração, falando, se o pai da família soubesse quando o ladrão entraria, ele fazia uma vigilância e não permitiria que a sua casa seria arrombada. Todos nós somos assim. Se os ladrões fizessem um agendamento com você, avisando, viu, eu vou entrar na sua casa daqui 3 semanas, às 2 horas da manhã. Como que você se prepararia para isso? Jesus está falando assim, bem, nenhum ladrão faz isso. A minha volta também não será anunciada. Eu vou pegar vocês de surpresa. Mas o que um pai de família faz para cuidar da sua casa? Ele aumenta a segurança, ele sobe os muros, ele coloca câmeras, ele coloca arame farpado e faz todo tipo de segurança possível. Assim também, nós devemos estar prontos em todos os momentos para a chegada do nosso Senhor. Esse é o apelo que Jesus está fazendo. Parem de tentar ficar prevendo. Parem de ficar falando, eu acho que Jesus vai voltar daqui 1 semana, ou daqui 50 anos, ou daqui 2000 anos. Esteja pronto para ele voltar agora. Essa é a mensagem. Esteja pronto a todos os instantes para a sua volta. Uma coisa muito interessante que Jesus faz nessas ilustrações é que, num primeiro momento, na ilustração dos trabalhos, as pessoas são tomadas durante o dia. Mas na ilustração do ladrão, ele entra de noite. Então Jesus faz de tudo possível para ninguém especular, vai vir de dia ou vai vir de noite. É uma surpresa mesmo. E o apelo dessas imagens é para que a gente não confunda a ausência de sinais e indícios com uma segurança de que Jesus não voltará agora. Pois o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. E essa é a parte desse primeiro texto que mais me assusta. É no momento em que a gente menos esperar que ele vai voltar. Jesus não vai cumprir aviso e nem esperar ser conveniente para nós. Se Cristo chegasse agora,
como que ele te encontraria ocupado? Quais são as suas correrias e as suas ansiedades que ocupam a sua mente? Você seria pego de surpresa ou você estaria preparado? E outra pergunta, se Jesus voltasse agora, as coisas que você trata como mais importantes, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que você está esperando ansiosamente, ainda seria realmente importante? Essa é a primeira lição que nós precisamos levar. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz: não andem ansiosos por coisa nenhuma. Antes, sejam conhecidos os vossos pedidos com ações de graça diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento ocupará o coração de vocês. Porque nós não vivemos para esse mundo, e nós não buscamos o poder que esse mundo busca. A segunda parábola que Jesus vai contar aqui, então, é sobre o servo fiel e o servo mau. E a ideia aqui sobre essa figura, agora que ele utiliza, é de um senhor que vai se ausentar por um tempo indefinido e ele deixa um servo para cuidar dos seus outros servos. Esse servo, se ele for fiel e prudente, ele vai cuidar dos seus demais servos e quando o seu senhor retornar, vai encontrar ele agindo bem. Jesus diz que esse servo ele é bem-aventurado e o seu senhor vai confiar todas as suas posses a ele. A outra possibilidade é que esse servo comece a pensar: poxa, o meu senhor está demorando. E daí ele resolve tomar uma certa liberdade de ser infiel nesse meio tempo, maltratando seus companheiros, se entregando à libertinagem. Esse servo certamente tinha a expectativa de ser encontrado agindo bem, quando seu senhor chegasse. Mas ele achava que podia amar o mundo e curtir a vida por um tempo. Ele achava que podia deixar para depois. Achava que podia arrastar a sua vida por mais um tempo assim. Só que acontece que o Senhor virá em um dia em que ele não espera, em uma hora que não sabe. E qual é o erro desse servo? Ele acha que pode ser infiel enquanto o seu Senhor estiver fora e voltar à formalidade quando for necessário. A minha pergunta para você, nós não fazemos exatamente isso? Nós não dizemos, só mais um pouco, e então eu largo esse pecado? Só mais essa vez, e depois eu largo? Nós esquecemos que o problema não é só a atitude externa, mas sim o nosso coração, quem nós somos. Tem uma frase que diz que a maneira como você faz qualquer coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Ou seja, se você acha que em um momento você é infiel e você entrega aos prazeres e aos seus desejos, você acha que simplesmente parar de fazer isso em um momento específico muda quem você é? Muda o seu coração só por medo do juízo? Jesus, ele quer nos encontrar no cotidiano e não na formalidade. Por isso seu retorno será inesperado. Não fará diferença se o Senhor voltar num domingo, logo no momento da ceia, ou se ele voltar naquele momento em que você está sozinho e que você acha que ninguém está vendo o que você está fazendo. Não faz diferença. Porque o que ele vai ver não é a sua atitude, mas o seu coração. E daí não vai adiantar nada olhar para o Senhor e dizer, você me encontrou num momento ruim. Não vai adiantar. Porque o seu coração se rebelou contra Deus. Não foi um deslize, não foi uma queda, mas foi uma inclinação e uma decisão de ser infiel ao Senhor. Aqui nós precisamos tratar mais uma questão. Porque você pode pensar, mas calma, eu sou salvo, eu poderia ser condenado assim? Eu não tenho segurança na minha salvação? Será que essa exortação realmente seria para mim? Sim, essa exortação é para você mais do que para qualquer outra pessoa. Visualize a seguinte a situação. Imagine que a minha esposa, ela começa a pedir para mim várias coisas. Ela pede, amor, me ajude aqui com as louças, porque eu estive muito ocupado nesse dia. E eu falo assim para ela, olha, eu não vou lavar a louça. Mas é o seguinte, isso vai fazer você se divorciar de mim? Isso é motivo para você me largar? Ela vai falar, não, lógico que não. São só algumas louças.
E outro dia eu chego e tem algumas sujeiras do nosso cachorrinho para limpar. E ela fala, por favor, amor, limpa aqui essas... Eu não estou conseguindo agora. Eu falo, não vou não. Mas para vocês é um problema? Você vai me largar por causa disso? Ela fala, não, lógico que não. Por causa disso, não. E outro dia eu chego e ela fala, amor, eu não consegui colocar comida para fazer, eu não consegui colocar roupa para lavar, você me ajuda? Eu falo, você vai se divorciar comigo, de mim, por causa dessas coisas? Ela fala, não. Então eu não vou fazer não. Esse casamento vai durar muito tempo? Não, esse casamento não vai durar muito tempo. Mas nós tratamos Deus exatamente assim. Nós tratamos a salvação que Deus nos oferece como uma graça barata. E quando os nossos pecados são confrontados, questionamos: esse é um problema que justifica eu ser condenado? Será que uma fé assim realmente pode salvar? Eu quero lembrar para vocês as palavras que o escritor de Hebreus diz. Ele diz, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os seus adversários. A sua salvação, ela é segura e nada pode te separar do amor de Cristo. Nem mesmo os deslizes do pecado que nós cometemos. O apóstolo João diz, se alguém diz que não peca, esse tal mente. Mas nós temos um advogado fiel e justo, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Todos nós pecamos. Todos nós caímos em pecado. Nós continuamos a ter uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ai de mim. Mas existe uma diferença entre você deslizar no pecado e você continuar lutando e você deliberadamente falar, eu vou pecar mais um pouco. Eu vou esperar mais um pouco. Eu tenho mais tempo para me arrepender lá na frente. Eu vou ser perdoado de qualquer maneira. Isso é brincar com a graça. E quem age assim não está realmente entendendo o amor de Cristo pela sua vida. Nós fomos chamados para viver uma nova vida. Uma vida completamente diferente da que nós tínhamos antes. Paulo fala para a gente se despir do antigo homem e sermos transformados conforme a imagem de Cristo. Então não sejamos como esse servo mau, que deliberadamente continuou a pecar e continuou sendo infiel, pensando que ele ia ter tempo para se arrepender e fazer bonito depois. Se vocês ouvirem o seu chamado, atendam nesse dia que se chama hoje. Hoje. Esse é o dia do Senhor. Por fim, nós chegamos na parábola das 10 virgens. E essa parábola ajuda bastante você a ter contexto histórico. Os casamentos dos judeus eram bastante diferentes dos nossos. Uma coisa que é parecida é que tinham madrinhas ou damas de honra. As virgens, no caso, são exatamente isso. Elas são damas de honra. São moças que acompanham a noiva no cortejo e na caravana, então, do casamento. Como que funcionava um casamento, então, para os judeus? Um homem e uma mulher, eles afirmavam um contrato de casamento junto com as suas famílias. E no dia do casamento, o noivo, ele vinha, então, até a casa da família da sua futura esposa para receber ela. Como era no Oriente Médio, isso costumava acontecer de noite, para evitar o calor e para não ser tão fadigante. Quando ele chegasse, então, na casa da noiva, a noiva, que vinha, então, numa liteira, que é uma cadeira segurada por outras pessoas, era acompanhada das virgens, das damas de honra, e junto com o noivo e com a sua comitiva, eles iam para a casa da família do noivo. Lá eles fechavam as portas e acontecia a festa de casamento, que durava até uma semana, de festa, comida e bebida e muita alegria. Era assim que funcionava. E nessa parábola, o que nós estamos vendo é exatamente esse momento. As virgens, elas estão esperando a chegada do noivo para receber a noiva e irem para a casa dele. E como é de noite, era fundamental que elas tivessem uma lamparina. As lamparinas que existiam eram lamparinas que queimavam óleo. E elas carregavam pouco óleo dentro delas.
Era necessário que, se você fosse ficar um longo tempo usando a iluminação, que você carregasse mais óleo com você. E, tradicionalmente, era bem comum que o noivo atrasasse. Na parábola de Jesus, o noivo ele atrasa um tempo excepcionalmente longo. Ele vai até meia-noite, o seu atraso. E o texto diz que, inclusive, elas ficaram sonolentas e caíram no sono. Veja que Jesus não condena isso. Isso não é um problema. Não foi elas caírem no sono o problema. Qual era a diferença, então, entre as que eram sábias e as que eram imprudentes? As imprudentes, elas não levaram óleo de reserva. Elas não se preocuparam com o tempo que teriam que esperar. Elas foram negligentes. Elas não deram a devida importância para a chegada do noivo. Assim também nós devemos tomar cuidado de dar a devida importância para a volta de Jesus. Paulo escreve, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Nós somos chamados a amar a vinda do Senhor, a desejar isso como o maior benefício possível dessa vida. A vinda do Senhor, a chegada do noivo, é o momento mais esperado das nossas vidas. Deve ser aquilo que motiva a sermos igreja, a nos reunirmos aqui, a dedicarmos a nossa vida, a nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. Seja o que for que você precisa botar em ordem na sua vida hoje para encontrar o Senhor, faça isso agora. Esteja preparado agora, porque Ele pode voltar agora. Esse pode ser o instante do encontro com o Senhor. Alguns olham para essa parábola e tentam interpretar que o óleo representa o Espírito Santo. E olha, essa é uma interpretação até que possível, né? Aquelas que não tinham o óleo, ou seja, não tinham o Espírito Santo, não entraram na festa. Entretanto, essa é uma interpretação apenas especulativa. Eu acho preferível a gente nos ater àquilo que o texto ensina de forma concreta e tomar cuidado, então, de não extrapolar o sentido do texto. De qualquer maneira, o preparo e o cuidado das prudentes não pode ser transferido para as imprudentes. Elas correram para comprar o óleo, mas chegaram tarde demais. As portas já estavam fechadas. E daí elas batem na porta e elas falam: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Essa repetição da palavra Senhor, ela é um recurso literário que tem um significado bastante importante. Sempre que você vê na Bíblia que um nome ou um título é repetido 2 vezes, isso é um símbolo de urgência, de intimidade ou de solenidade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, ele está com a sua adaga erguida e ele vai descer. O anjo do Senhor aparece para ele e fala: Abraão, Abraão, não sacrifica o menino. Moisés, quando ele está no deserto e ele vê uma sarça pegando fogo, o que a voz chama ele? Moisés, Moisés. Samuel, o menino que estava deitado lá no tabernáculo, quando Deus fala com ele pela primeira vez, chama ele Samuel, Samuel. E ele não reconhece num primeiro momento, mas depois frente ele fala: eis-me aqui. Quando Jesus trata com Marta, que estava ocupada com seus afazeres, ele fala: Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas somente uma importa. E essa não vai ser tirada de Maria. E num exemplo final, apesar de ter vários outros na Bíblia, Saulo, perseguidor da igreja, que depois vai se tornar o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, quando a luz brilhante aparece e o Senhor Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É intimidade, é conhecimento, é urgência. Essas moças, quando elas chamam Senhor, Senhor, elas estão querendo dizer: a gente te conhece, a gente esteve com você, nós somos convidadas de honra, nós temos lugar nessa festa.
Mas qual é a resposta do noivo? Em verdade lhes digo, eu não as conheço. Que palavras devastadoras. Mas essas palavras, elas ecoam o final do Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 7, em que Jesus diz: nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus aponta para aqueles que usam as suas experiências carismáticas, a sua presença na igreja e o seu título como cristãos, como provas de que tem um relacionamento com o Senhor, como sendo coisas insuficientes. No fim das contas, o que vai contar é o relacionamento com o Senhor Jesus. O que importa, diante de todas essas coisas, é você conhecer a Cristo. Lembre-se que o apelo do Senhor Jesus, que Ele faz nesse sermão, é porque Ele quer estar conosco para sempre. A pergunta que deve ser feita a nós é, nós queremos estar com Ele para sempre? Esse é o desejo de nossos corações também? Me diga, se você não está interessado em conhecer o Senhor Jesus aqui na terra, em passar tempo com o Senhor Jesus aqui na terra, em apreciar a presença dEle aqui na terra, o que te leva a pensar que você vai querer fazer isso por toda a eternidade? Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Aquelas virgens, elas não apreciaram a chegada do noivo. Elas não tinham parte com ele. Mas Jesus conta essa história para que essa não seja a nossa história. Ele nos chama a estarmos preparados, a comprar uma porção dobrada do óleo, a vigiar para saber que a qualquer momento o ladrão pode pular o muro, a sermos servos fiéis que cuidam uns dos outros e não que maltratam uns aos outros e caem em libertinagem. Nós somos chamados a viver como se Jesus pudesse voltar a qualquer instante. Essa é a nossa expectativa. Se você tem vivido uma fé e que Jesus e a igreja e a fé é apenas um instrumento para melhorar a sua vida aqui na terra, você está perdendo o centro da história. A nossa expectativa, a nossa promessa e a nossa salvação é que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus Cristo. Antes que fôssemos seus amigos, quando éramos ainda pecadores, Deus provou seu amor para conosco, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Portanto, reconheça que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Isso deve gerar fascínio em você. Isso deve gerar temor em você. E isso deve fazer com que amanhã, quando você estiver no seu trabalho, ou na faculdade, ou fazendo qualquer coisa que seja, você se lembra, o meu Senhor pode voltar agora. E esse pode ser o melhor momento da minha vida, em que finalmente eu vou encontrar o meu amado. Finalmente eu vou encontrar aquele que me amou acima de toda compreensão, que abriu mão da sua glória, e que sofreu as minhas dores e carrega as minhas cicatrizes em sua mão. Esse é um convite que é feito para nós. E esse é um convite que você deve considerar agora. Você vai viver de acordo com isso? Ou nós vamos continuar preocupados com as nossas coisas, casando-se, dando-se em casamento, e cuidando dos nossos afazeres, até que um dia a gente seja tomado de surpresa? Abaixe a sua cabeça. Eu vou fazer essa oração e eu não vou pedir de maneira alguma que você se manifeste. Mas se em seu coração você tem entendido que você não tem vivido para encontrar o Senhor Jesus, que esse não tem sido o propósito da sua vida, que você tem vivido uma fé que não é suficiente, que não satisfaz, que não é uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que você não tem se alimentado desse pão que satisfaz a vida para sempre, se você tem reconhecido isso na sua vida,
Esse é o momento que eu quero que você ore comigo. Ore comigo agora. Pai, tenha misericórdia de nós. Eu não sou digno, Deus. Eu não mereço a sua salvação. Eu não sou bom. Mas eu reconheço, Pai, que o seu amor me alcançou. Eu reconheço que o Senhor Jesus entregou a sua vida por mim. E por isso, agora eu não quero mais que seja eu quem viva, mas Cristo quem vive em mim. Pai, abençoe os meus irmãos, para que agora, desse momento para frente, eles vivam com os olhos focados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pai, nos livra das distrações dessa vida. Nos livra das riquezas que fazem com que a gente as adore no lugar do Senhor. Nos livre de belezas que apodrecerão e que não se comparam à sua beleza, ó Deus. Nos livre de toda a prosperidade falsa dessa vida, para que a gente possa reconhecer o Senhor como nosso único e verdadeiro tesouro. Coloca em nosso coração, Deus, um desejo ardente de encontrar o Senhor Jesus. Reorienta o nosso coração. Muda os nossos desejos, nos transforma, Pai. Nós pedimos pelas suas misericórdias e pela sua graça, ó Deus. Ó Espírito Santo, age em nossas vidas. Nós não queremos mais ser quem nós temos sido. Nós queremos ser transformados e nós queremos conhecer o Senhor Jesus. Queremos andar com o Senhor Jesus e nós queremos estar com Ele todos os dias da nossa vida, Pai. Nós queremos compartilhar do seu amor e declarar o amor de Jesus a todas as pessoas. E nós queremos estar prontos, Deus. Porque nós sabemos que a qualquer momento a trombeta vai ressoar. E o véu será rasgado, Pai, o véu da realidade. E o Senhor Jesus, como um relâmpago que se estende de leste a oeste, vai iluminar a todos. E todos reconhecerão que o Senhor Jesus é enviado de Deus e o nosso Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Pai, nós queremos estar prontos. Nós queremos ser servos fiéis. Nós queremos ser seus amigos. E nós queremos, Pai, estar nas bodas do Cordeiro. Nós queremos participar da sua festa, Pai. Que a nossa prosperidade, Deus, e que a nossa força seja a alegria do Senhor. Que o Senhor seja a nossa riqueza e o nosso bem maior nessa vida. Nós te amamos, Deus. Nos ajude a seguir essa jornada, guardar a nossa fé e completar a carreira. Eu peço, Deus, que todos aprendam a amar a sua vinda. E esse é o meu pedido no nome de Jesus. Amém.